Estamos de volta com Vale Demais ao vivo, diretamente da TV Tati SBT. E segunda-feira é dia de falarmos sobre as nossas crianças e adolescentes, né, Gui? Com certeza, e a adolescência é uma fase da vida em que muitos começam a se preocupar com a aparência. Dos 12 aos 17 anos, os hormônios do crescimento entram em ação com mais força e mais, como eu posso falar assim, aparentemente falando assim, mais... até me embolei aqui, mudanças, isso! Passa por mudanças significativas e essas transformações podem abalar a autoestima e gerar ansiedade. É isso, Gabi? Pois é, a gente sabe que tem impactos muito importantes para a saúde mental dos nossos adolescentes. Por esta e outras razões, muitos adolescentes começam a pensar, claro, em fazer exercício físico, musculação, o que pode ser muito benéfico, mas também pode trazer alguns riscos se eles não forem feitos com acompanhamento médico. Entra agora a doutora Micheline, que vai conversar com a gente, porque existe uma idade ideal para criança e adolescente realmente ir à academia, começar a pegar algum tipo de peso, musculação? A gente vai saber agora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Gabi? Bom tudo dia. Ótimo. Prazer estar aqui Bom com dia, vocês. doutora. Bom dia. Olha só, a Gabi falou uma coisa interessante e importante sobre a idade, sobre um acompanhamento correto no quesito academia, musculação. A gente vê muitos jovens entrando e escolas entrando também com essa função de trocar a educação física por uma academia, um bem-estar. Você vê que os jovens estão num período de mudança. Exato. Doutora, minha primeira pergunta seria, é preciso de realmente um acompanhamento ou os adolescentes eles podem chegar numa academia, fazer qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de exercício? Não, é primordial o acompanhamento. Não devem de forma alguma praticar nenhum tipo de esporte e nem academia sem a orientação de um profissional capacitado, um educador físico, porque aí sim o risco de lesões, eles não têm ainda uma consciência corporal, né? Sim. Tudo está sendo construído nessa idade, então é primordial esse acompanhamento. A gente falou sobre a idade ali dos 12 aos 17 anos, que é o período da adolescência, de muita transformação hormonal. E às vezes nas meninas ela pode acontecer antes. A idade ali de ir à academia para as meninas pode ser mais cedo ou não? Meninos e meninas, independem, tá? Eles podem começar junto, inclusive não precisa esperar a puberdade, tá? Existiu durante muito tempo esse mito. Sim. Podem começar até mais cedo. E doutora, a gente vê muitas pessoas, eu não falo criticando, mas assim, julgando a academia e o exercício físico, falando, eu vou todo dia, mas eu não cresço, eu vou todo dia, mas eu não emagreço. Existe alguma coisa que quebre isso, que fala assim, realmente você não está crescendo ou não está emagrecendo por causa disso? Normalmente, a evolução no treino não acontece ou porque ele está sendo executado de forma errada ou sem consistência, né? Sim. Persistência que a gente diz, ou a alimentação não está adequada, ou faltando nutrientes, ou com exagero de certos alimentos que podem levar até, ao invés de ganhar uma massa muscular, mas ao ganho de gordura, e aí não faz déficit calórico e não emagrece, ou por falta de qualidade de sono. Sim, é possível a gente crescer. Quando eu falo crescer, é ter o ganho de massa muscular magra, comendo qualquer coisa, não tendo uma dieta boa, feita por um profissional, comendo besteira, salgadinho, tudo essas coisas? De forma alguma. Você fica, né, como a gente até brinca, o Frodo, forte e gordo. Porque não dá. Você pode estar treinando muito até ganhar músculo, mas você vai ganhar muita gordura junto. Aí... Sim. E a gente sabe que nas escolas são apresentados diversos esportes, exercícios mais funcionais ali, de gasto calórico. Então, quando a gente fala daquele adolescente ou aquela menina que quer ganhar massa muscular, que quer crescer, precisa de um trabalho mesmo de musculação, né? Sim, sem dúvida. Até porque nessa fase de crescimento, a musculação vai contribuir muito para o crescimento, né? Não só crescimento muscular, mas o crescimento da estatura também. Sim. Né? Antigamente achava-se muito que tinha que esperar o fechamento das epífises ósseas, porque senão o crescimento ia ser comprometido. Não, isso aí é um mito que, né, caiu. Hoje em dia os estudos provam exatamente o contrário, que o uso do exercício de força, de resistência, ele ajuda muito no crescimento.
Sim, doutora, para quem está começando agora, carnaval está passando, muitas pessoas falam assim, não, eu vou começar minha vida, meu ano depois, carnaval, pós essa data maravilhosa. Qual orientação, qual dica você pode dar para quem quer começar para o adolescente ou para a criança? Primeiramente, né, que os pais tenham consciência que é benéfico, procurem um médico, o pediatra da criança, ou um outro um médico do esporte, como agora, né, puxando sardinha para mim, para que essa criança seja primeiramente avaliada, né, para ver qual é o tipo de modalidade mais adequada para ela. Aí sim, perante a matrícula na academia, ela passe por avaliação aí de um educador físico e ela tenha sempre acompanhamento desse educador físico. Sim. Tá? Lembrando que, a partir do momento que uma criança, um adolescente, ele começa a praticar um esporte ou academia, que seja um treinamento de força, de funcional, peso do próprio corpo, seja o que for, ele precisa também ter uma alimentação balanceada em nutrientes, em macro e micronutrientes, para que não comprometa o seu desenvolvimento no intelecto, na escola, na estatura, enfim. Sim, sim. Com certeza. E toda quarta-feira, quando a gente fala do assunto do esporte aqui no Vale Demais, a gente sempre alerta os nossos telespectadores sobre a importância da saúde mental e o quanto a atividade física libera esses hormônios do bem, consegue elevar nossa energia e nossa felicidade. No caso dos adolescentes, isso também acontece? Os exercícios também podem ajudar a saúde mental? Muito. Os estudos, eles comprovam que adolescentes ativos, eles têm muito melhor rendimento na escola, melhor cognição, memória, concentração. A parte de ansiedade, depressão, né, diminui muito pela liberação dos hormônios. E tem um melhor convívio social, uma autoestima melhor. Sim. E eles conseguem adotar hábitos de vida mais saudáveis. Então é menos consumo de álcool, de droga, de dependência química. Sim, agora, doutora, eu quero falar duas coisas que a gente sempre ouve no meio da academia, com o pessoal que faz essa prática da musculação. Quero saber se é mito ou se é verdade. Sim. O pessoal fala assim, você só consegue ter um abdômen trincado e sarado se você treinar muito. É verdade? Não, não é verdade. Porque assim, as pessoas acham que perder a gordurinha do abdômen, existe um exercício localizado para aquilo. Não, para você perder a gordurinha da barriga, você tem que emagrecer o corpo todo. Sim. Não existe nenhum suplemento só para barriga, nenhum exercício específico só para barriga. É claro que quando você emagrece, e aí fica mais fácil de definir o abdômen, de marcar, né, a musculatura do abdômen, porque aí você perdeu aquela capinha de gordura. Sim, sim. Então o músculo está ali mais evidente. Aí sim, você vai trabalhar alguns exercícios que ajudem no crescimento da musculatura abdominal, para ficar aquele abdômen bonito, definido. Sim, então realmente o Mas abdômen... não precisa treinar além, em sim, excesso, sim. né? O exercício, você tem que obedecer, os limites do seu corpo, tanto em intensidade, em volume, né? E respeitar o descanso. Sim, então o abdômen faz na cozinha, não na academia. Disse tudo. Outra coisa que a gente ouve falar, fala assim, a pessoa não pode treinar muito cedo porque o hormônio do crescimento dela, o GH, ela vai usar para criar músculos e não vai continuar o crescimento, estatura, isso é mito, tá? Inclusive o exercício físico, ele ajuda tanto a liberação como a circulação do hormônio de crescimento. Perfeito, olha que interessante. E levando em consideração que na vida adulta a gente tem vários adultos que não conseguem voltar depois do carnaval, ou começa uma meta, faz ali por um período curto de tempo e não consegue realmente levar a academia a sério. O hábito e a constância desde a adolescência, ele pode ajudar a gente nesse equilíbrio da vida adulta mesmo, de realmente, eu fiquei um final de semana sem treinar e tudo bem, segunda-feira eu volto. É interessante a gente já manter um hábito desde a adolescência? Sem dúvida. O adulto fisicamente ativo foi o adolescente fisicamente ativo, na maioria das vezes, é claro. Mas ajuda muito. E outra, você vai chegar na idade adulta com a sua parte metabólica melhor, com a sua parte hormonal, com o seu colesterol, a sua saúde cardiovascular mais bem resolvido, com o equilíbrio do seu organismo. Sim, doutora, foi um prazer conversar com você nessa manhã. E se vocês já assistem aqui a TV Tati, conhece Vinícius Valverde, ele tá emagrecendo por conta dessa doutora aqui, gente. Olha isso, obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço o convite, vocês são muito simpáticos. Obrigada, doutora.